Fala aí, senhores. Quem fala aqui é o professor Walter Krause Neto. E sejam todos muito bem-vindos aí à inauguração do nosso canal no YouTube. Para dar um start na nossa conversa, eu decidi abrir o canal com um assunto bastante polêmico na atualidade, né? As pessoas costumam dizer carga não tem nada a ver. Na verdade, as pessoas dizem que não precisa treinar com carga para ter hipertrofia muscular, né? E aí existe uma discussão, ou existe uma interpretação, ou várias interpretações, inclusive, do que é carga de treinamento, do que é carga por si. A pessoa que defende o discurso de que não é importante mais eu treinar com carga para ter hipertrofia, essa pessoa está querendo dizer, na verdade, que eu não preciso treinar pesado, com alta intensidade, né, para ter hipertrofia. E existe, acaba nesse quesito, né, nesse raciocínio, então gerando uma certa confusão sobre o que é carga, o que é intensidade, o que é peso, o que é massa, o que é volume de treino, né? Acaba virando aí uma certa confusão conceitual. Então eu decidi abrir esse canal do YouTube justamente com uma breve aula sobre essas questões conceituais. Então eu vou compartilhar com vocês, né, a minha tela e um PowerPoint aqui rapidamente. Prontinho. Então vamos lá, senhores. O que é carga, o que é intensidade, o que é peso, o que é volume, né? Basta eu deixar claro aqui uma coisa. Quando a gente fala de carga na área de treinamento, tá? A gente está querendo dizer do todo, e não de uma parte específica de uma das variáveis. Carga de treinamento é o todo. Então, carga de treinamento é o produto da intensidade pelo volume. Logo, carga não é intensidade e carga não é em volume. Intensidade e volume fazem parte da carga de treinamento, tá? Aí, o conceito de intensidade, ele pode ser classificado como um percentual da tua capacidade máxima de carregamento de peso, de massa. Então, a intensidade no treino, e aqui especificamente agora no treino de musculação, tá? É onde acaba gerando essas determinadas confusões, né, na narrativa, digamos assim, tá? Então, intensidade da musculação é uma porcentagem da tua capacidade máxima de carregar peso, tá? De carregar peso, que é o que você carrega lá no equipamento, né? Que você coloca na barra, que você coloca no equipamento para fazer ali uma puxada, tá? Que você pega no halter, aquilo é um peso, aquilo não é uma carga, aquilo é um peso, tá? Então, intensidade é uma porcentagem. E aí, normalmente, a gente define a intensidade a partir de um teste de capacidade máxima, tá? Que a gente chama de teste de RM, beleza? Eu vou lá e peço para a pessoa tentar executar um movimento máximo com determinado peso. Ela vai lá e faz, por exemplo, um movimento máximo com 100 quilos de agachamento, tá? Então, esse foi o peso máximo que a pessoa levantou. Logo, 100 quilos equivale a uma intensidade de 100%. Qualquer intensidade abaixo dessa é classificada como intensidade submáxima, porque está abaixo da máxima. Então, 90% é uma intensidade submáxima. 80% é uma intensidade submáxima, porque está abaixo da máxima, tá? E aí, eu gosto de deixar clara essa diferença entre carga, peso e massa, porque a unidade de medida daquilo que a gente quantifica é quilos. E quilos é a unidade de medida na física para massa. O que é massa? É a quantidade de matéria presente em um determinado corpo. Então, por exemplo, o que tem no halter não é nem necessariamente um peso do ponto de vista físico, e sim uma massa. E essa massa, ela é invariável, tá? A massa dos objetos, ela não muda. Você pode estar aqui na Lua, em Marte, no alto do Monte Everest, a massa daquele determinado corpo, ela não muda. Beleza? Mas por que a gente chama, então, aquilo de peso? Porque é comum
comum no idioma em português a gente usar como sinônimo massa e peso. No entanto, quando você vai estudar, por exemplo, do ponto de vista físico, massa e peso são grandezas diferentes. E por quê? Porque no cálculo do peso, eu preciso acrescentar a aceleração da gravidade do local. Então, o que é peso? Tá? É você multiplicar a massa do objeto pela velocidade da aceleração da gravidade no local onde você está. Logo, se você olhar aqui embaixo, né, por exemplo, 1 quilo aqui na Terra equivale a um determinado peso, porque a aceleração aqui na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Só que na Lua, por exemplo, a gravidade é diferente. A aceleração da gravidade na Lua é de 3,724 metros por segundo ao quadrado. Logo, o peso, por exemplo, de um agachamento com 100 quilos, aqui na Terra vai ser um e na Lua vai ser outro. Só que os 100 quilos, ele não muda, ele é o mesmo, tá certo? Então, intensidade é uma porcentagem referente ao teste de capacidade máxima que você acabou de fazer. Então, qualquer coisa abaixo do 100% é submáxima. E o que você coloca ali naquele equipamento é uma massa. Porém, a gente costuma usar essa massa com sinônimo para peso. É muito comum a gente fazer isso. E eu não vou nem entrar no mérito. Eu vou acabar usando também para ficar mais simples aqui. E é interessante a gente discutir essas condições, porque, por exemplo, eu sou um cara que treino pesado, né? Eu sou um cara que gosta do treino de alta intensidade. Porém, 100 quilos para mim num agachamento não é um treino, não é uma massa alta, não é um peso elevado para mim. E por que não? Porque eu posso ter uma capacidade de carregamento desse peso muito maior do que uma outra pessoa. Por exemplo, digamos que eu seja aqui o indivíduo A, aqui no meu exemplo, tá? Então, eu coloquei ali uma massa de 100 quilos ou um peso de 100 quilos, porque eu estou na Terra, então vamos predispor que isso é igual para todo mundo, e né? A aceleração é de 9,8 metros por segundo ao quadrado, logo eu vou tratar também como sinônimo massa e peso aqui na Terra, tá? Então, tem ali um peso de 100 quilos naquela barra, tá bom? Né? A massa de 100 quilos na barra. Só que no meu teste de capacidade máxima, o meu teste de capacidade máxima é igual a 200 quilos. 200 quilos. Essa é a massa do meu teste de capacidade máxima, meu teste de RM, tá? Aí, eu preciso descobrir quanto que equivale, então, 100 quilos para mim em termos de intensidade. Como é que eu faço? Eu divido 100 quilos pela minha capacidade máxima, que é 200 quilos. E eu vou achar uma razão, que é de 0,5. 0,5. Se eu tivesse uma razão de 1 equivale a 100% do meu máximo, que é um cálculo tradicional para descobrir a porcentagem, né, na matemática. Então, 0,5 nesse caso é igual a 50%. Essa é a minha intensidade relativa, tá? Então, para mim, aqui é um exemplo, tá? Para mim, que sou aqui o indivíduo A, 100 quilos no agachamento equivale a 50% da minha capacidade máxima, tá? Agora, para o indivíduo B, por exemplo, digamos que ele esteja treinando com os mesmos 100 quilos, porém a capacidade máxima dele seja de 150 quilos. A razão vai ser igual à minha, vai ser de 0,66, né? 6,666. Arredondando, dá uma intensidade de 67%. Então, os mesmos 100 quilos que eu estou treinando, que para mim é 50%, para uma outra pessoa pode ser 67%. Eu podia colocar, inclusive, aqui para o indivíduo C, que tivesse um agachamento de capacidade máxima para 300 quilos, né? Nesse caso, não seria 50% para o indivíduo C, seria um valor de intensidade relativa bem mais baixo. Então, não diga, para que tudo isso, 100 quilos? Pois é, pode ser muita coisa para você, que é um puta de um pangaré, né? Mas para mim, meu camarada, é peso de aquecimento, entendeu? Pois bem, e já que a intensidade é um parâmetro para calcular a carga de treinamento, o outro parâmetro é o quê? É o volume. E o que é o volume? É a quantidade de estímulos treináveis em um determinado período e em condições pré-definidas. Eu preciso definir, por exemplo, qual é o exercício que eu vou treinar, tá? E para calcular o volume, né, eu preciso saber quantas séries tem aquele exercício,
quantas repetições serão necessárias por série, com que frequência semanal eu vou executar isso, tá? De uma forma simples, normalmente a gente calcula o volume total, por exemplo, de um exercício, multiplicando o número de séries pelo número de repetições. Então, por exemplo, eu vou lá e executo o meu agachamento com os meus 100 quilos. E eu faço ali 3 séries de 10 repetições. Qual que é o volume total deste exercício? 30 repetições. Eu posso treinar o mesmo agachamento, só que ao invés de fazer 3 de 10, eu faço 2 de 15. Olha que interessante, o volume total do exercício, ele é o mesmo. O que vai mudar no cálculo de carga? O peso. Será que para executar 3 séries de 10 eu uso o mesmo peso, a mesma massa que eu utilizaria para executar 2 séries com 15 movimentos? Esse é um detalhe interessante, tá? Então, séries, senhores, é um bloco de repetições. São blocos de repetições. Isso é uma série. Ou isso são séries, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 blocos com 10 repetições cada bloco. E entre cada série, cada bloco de 10 repetições, eu uso um intervalo, tá certo? Eu uso um intervalo. A mesma coisa no de baixo. Ali, cada série não tem 10 repetições, tem 15. Então, no exemplo 2, eu executei 2 blocos com 15 repetições cada bloco. E o que é a repetição? Né? Na verdade, repetição é quando você faz mais de um, né? Então, eu chamar, por exemplo, o próprio teste de capacidade máxima de uma repetição máxima é um equívoco, né, interpretativo do próprio português. Porque, na verdade, é teste de movimento máximo, porque eu só faço um. Do ponto de vista de idioma, de linguagem, repetição é quando você faz mais de um. Né? Você fez um estímulo e fala, e agora? Eu falo, repete. Então, por que é repetir? Porque eu só fiz uma vez, eu quero que você faça 2, 3. Repita quantas vezes forem necessárias. Né? Então, olha a importância da interpretação da própria informação que você está querendo passar. Né? Mas tudo bem, esse é o tipo de nomenclatura utilizado na área da musculação, e eu não vou contra. Mas, às vezes, né, essa mistura de conceitos ou de formas de se expressar pode acabar prejudicando a interpretação para aqueles profissionais que são menos, eu não vou dizer aqui pobremente ou intelectualmente mais pobres, mas para aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade na questão da interpretação, tá? E sabendo o que é intensidade e o que é volume, tá? A gente parte para a carga de treinamento. E aí existe um detalhe interessante. As pessoas, quando vão discutir intensidade e volume, elas dizem assim, dá para eu treinar a intensidade com volume alto. Dá para treinar alta intensidade e volume alto? Não dá, não. Porque intensidade e volume são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Toda vez que você aumenta a intensidade, você diminui o volume. E toda vez que você diminui a intensidade, você aumenta o volume, é o contrário. E um exemplo bem simples está aqui. Se eu fizer a minha capacidade máxima, o 100% é para um movimento apenas. Qualquer coisa abaixo do 100% me dá condições de fazer mais repetições, de executar aquele movimento mais vezes. Então, como é que uma pessoa pode dizer, eu consigo treinar em alta intensidade e em alto volume? Não dá. Só que as pessoas, para justificar a sua narrativa, elas dizem o seguinte, basta eu acrescentar mais séries. Pois é. Só que a relação de proporcionalidade entre intensidade e volume é feita exclusivamente entre peso e número de repetições, ou intensidade pelo percentual da tua capacidade máxima e número de repetições. Essa é a relação de proporcionalidade. Nunca ninguém fez relação de proporcionalidade do percentual do RM com o número de séries. Realmente, se você der tempo de intervalo significativo entre as séries, você realmente consegue fazer, né, intensidade máxima com volume proporcional em muitas séries. Realmente você consegue, tá? Então, intensidade e volume são inversamente proporcionais, porque a proporcionalidade ela é determinada pelo percentual da capacidade máxima e o número de repetições que você consegue fazer
com esses determinados percentuais, tá? E aí, carga de treino, então, fica fácil. O que é a carga? E, neste caso, é a carga externa, tá? O que é a carga externa, né, de treinamento? É o resultado da relação da quantidade de volume com a intensidade. Né? A gente costuma dizer que o volume é o parâmetro de quantidade e a intensidade é o parâmetro de qualidade. E aí, para eu calcular a carga de treino, o que eu faço? Eu multiplico naquele exercício, tá? O número de séries que eu fiz, que está aqui, com o número de repetições vezes a intensidade. Logo, eu preciso saber qual é o peso, a massa para aquela intensidade. Está aqui. Então, se eu fizer, por exemplo, 3 séries de 10 num supino com 70%, sendo meu máximo 100, 70% de 100 é 70 quilos. Então, eu faço 3 vezes 10, que vai dar 30, 30 vezes 70 vai dar 2.100 quilos. Essa foi a carga externa de treinamento do meu supino. Vocês também podem encontrar esse nome, né, volume total de carga, como volume load, que está em inglês, total load, que está em inglês, ou, em português, volume total de carga acumulada. E, senhores, você dizer para mim que carga hoje não tem relação com hipertrofia muscular é um tiro no seu próprio pé. E por quê? Porque carga é justamente o estímulo funcional capaz de provocar as mudanças que você quer, seja na sua força ou seja no aumento da sua massa muscular. Então, carga é o que realmente importa do ponto de vista de efeito. Quando você treina, você busca respeitar o princípio da carga progressiva. Então, você aumenta a carga de treinamento ao longo do tempo para gerar novos ajustes e adaptações mecanobiológicas. Você deve continuar estimulando. Ah, Walter, não, dá para conseguir sim bons resultados hipertróficos com cargas baixas. Calma, meu camarada. Você não entendeu até agora. O que você quer dizer não é carga baixa, porque ninguém estuda carga baixa e carga alta. O que os pesquisadores estudam é intensidade baixa e intensidade alta. Eu vou passar desse exemplo aqui, depois eu volto, que é justamente isso daqui. É isso aqui que os pesquisadores estudam. Quando você olha lá em cima o termo load, né, você traduz load ao pé da letra, load se traduz para o português como carga, tá? Só que existe na própria tradução, existem sinônimos para carga, que é peso, resistência, dificuldade, fardo. Existem vários sinônimos para carga. E que tipo de sinônimo eu vou usar? O sinônimo de acordo com aquilo que você quer narrar. Então, a tradução, ela não pode ser feita ao pé da letra. A tradução, ela deve ser feita de forma interpretativa. Então, o título desse artigo, por exemplo, do professor Bert Schoenfeld e seus colaboradores, não é efeitos da carga alta e baixa, é efeitos da intensidade baixa e alta sobre a força e a hipertrofia muscular de homens treinados. Essa é a forma de você traduzir adequadamente esse título. E como é que eu sei disso? Porque eu li o método. No método está lá, ó, 2 grupos foram divididos. Um grupo com intensidade baixa, entre 30% e 50% da capacidade máxima, e o outro grupo com intensidade alta, entre 70% e 80% da capacidade máxima. E veja a questão da proporcionalidade. Os indivíduos deveriam treinar aqui até a falha muscular concêntrica voluntária. Técnica, ok, mas foi falha. Determinou-se. Logo, se eu busco a falha muscular e eu treino com uma intensidade mais baixa, eu vou aqui fazer um número de repetições maior. Eu vou até colocar aqui em vermelhinho, ó. O número de repetições para intensidade baixa é alto. Olha a razão de proporcionalidade aqui, ó. Por outro lado, se eu estou treinando com uma intensidade alta, a proporcionalidade das repetições é inversa. Logo, para uma intensidade alta,
eu vou fazer um número menor de repetições. E para uma intensidade baixa, eu vou fazer um número maior de repetições. Então, aqui não é grupo carga baixa, é grupo intensidade baixa. E aqui é grupo intensidade alta. E aí, quando o meu camarada diz, não, porque eu consigo os mesmos resultados com intensidade baixa do que eu conseguiria com intensidade alta, logo eu não preciso treinar com intensidade alta, ele leva esses resultados aqui em consideração, mas você tem que saber interpretar esses resultados. Primeiro fato, realmente você consegue resultados significativos de hipertrofia muscular com intensidade baixa, consegue mesmo. Porém, tá? Não se esqueça que nesse estudo os voluntários treinaram até a falha concêntrica e com um número proporcional de repetições bem elevado para todas as séries, tá? Então é importante deixar isso claro. Será que é um treino gostoso de se fazer? Eu não estou aqui discutindo a questão do bodybuilder, né, que treina em alta intensidade, que treina com intensidade baixa, mas um volume muito alto. Eu estou dizendo para uma pessoa comum que busca hipertrofia. Será que realmente você jogar uma intensidade baixa e mandar essa pessoa fazer repetições até não aguentar mais, será que essa pessoa volta para treinar com você de novo? Ou por quanto tempo será que ela suporta esse nível de esforço, esse grau de estresse, de exaustão, de cansaço, de dor? Não se esqueça que isso promove dor, né, durante o treinamento. Será que essa pessoa, ela, né, é uma pessoa que gosta desse tipo de treinamento? Será que o nível de assiduidade, de aderência dela não vai diminuir, né? Esse é o primeiro fato. Segundo fato, apesar de você olhar o nível de significância, né, e ele ser, ele não ter diferença estatística entre os grupos, eu devo olhar outros parâmetros para tentar definir se realmente a questão de proporcionalidade para hipertrofia de intensidade baixa e alta, se elas são realmente tão proporcionais. Por exemplo, se eu for fazer a porcentagem dos ganhos, dá uma olhada. A primeira porcentagem é para o grupo que fez intensidade alta e a segunda para intensidade baixa, tá? Então, para o bíceps, parece pela porcentagem que a intensidade baixa é melhor. Então, fazer mais repetições com menos peso até a falha. Para o tríceps, parece o contrário. A intensidade alta ser um pouquinho melhor. Para o quadríceps, parecem ser bem proporcionais. Porém, tem um dado aqui. Existe na ciência uma medida estatística que nós usamos, que nós chamamos de efeito no tamanho. É o effect size, tá? Aqui você tem o effect size para bíceps, para tríceps e para o quadríceps, nas medidas de hipertrofia. Comparando um com o outro, baixa intensidade do lado esquerdo e alta intensidade do lado direito, a gente percebe effect size um pouquinho maior para os flexores com intensidade baixa, o que confirma que pode ser realmente uma estratégia de treinamento bem interessante, intensidade mais baixa e alto número de repetições, quando o objetivo é hipertrofiar o seu bíceps braquial. A questão do tríceps realmente parece ser interessante treinar com mais alta intensidade, porque você tem quase o dobro do efeito do tamanho, tá? E apesar de ser moderado, é o dobro, tá? Para alta intensidade, que também confirma aqui a questão da porcentagem mais alta de ganho. E aí, quando você olha para o quadríceps, você olha as porcentagens, você fala, tanto faz os dois treinos. Não, porque se você for olhar o effect size da intensidade baixa e o effect size da intensidade alta, você encontra mais do que o dobro, né, do efeito para a intensidade alta. Então, eu posso até sugerir, tá, que talvez seja mais conveniente você manter uma porcentagem do seu trabalho para quadríceps mais próximo da alta intensidade do que da baixa intensidade, tá? Então, você tem que saber ler aquela informação. E quando o camarada diz assim, professor, mas a carga, ela sim é importante do ponto de vista de somatória, peso, repetições e intensidade. Realmente é satisfatório, mas olha que legal. O grupo com intensidade baixa, ela treinou com 3 vezes o volume total da intensidade alta, 3 vezes o volume total, né? Então, mesmo fazendo um volume total muito mais alto, né, esse tipo de estratégia, na verdade, não foi tão mais significativo, tá? Então, num próximo vídeo,
nós discutiremos a relação entre carga de treinamento e hipertrofia muscular. Será que existe realmente uma relação de dose-resposta para isso? Né? Então, senhores, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui em assistir essa curta e breve aula. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu vou pedir para vocês curtirem a página, se inscreverem e comentarem abaixo. Eu gostaria, inclusive, que vocês colocassem nos comentários o que você achou dessa aula, tá? E, além disso, eu gostaria também que você, né, entrasse lá no Instagram e fizesse parte da minha comunidade lá no Instagram. É só digitar no Instagram walter.krause.neto e vai ser um prazer, né? Lá tem várias outras informações, apresentação de artigos científicos, postagens sobre treinamento de força, para força e para hipertrofia muscular, ok? Então eu fico por aqui, um grande abraço para vocês e até uma próxima oportunidade. Até breve.